Irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Irmãos e irmãs, hoje eu venho aqui para continuarmos a leitura do livro Atos dos Apóstolos, que se encontra no Novo Testamento. Irmãos e irmãs, hoje eu peço por favor que me acompanhem em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 17 ao 33. E diz aqui: a perseguição imposta pelos judeus. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide e apressai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando, lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas, quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós apressadamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Irmãos e irmãs, eu peço por favor agora que me acompanhem em João, capítulo 11, versículos 45 ao 57. E diz aqui: conspiração para matar Jesus. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porque este homem faz muitos sinais.
se o deixarmos assim, todos crerão nele. Então virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para juntar em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela terra subiram a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem agora em João capítulo 12, versículos 37 ao 50. E diz aqui: a incredulidade dos judeus. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na sua pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a sua glória e falou dele. Contudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Contudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Assim que o que eu falo-o como o Pai mo tem dito. Irmãos e irmãs,
nos versículos 42 e 43, diz, do capítulo 12 do livro de João, diz: contudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Irmãos e irmãs, que nós possamos cada vez mais buscar seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo e buscar não a glória dos homens, mas a glória do Senhor Deus, buscar o Senhor Deus. Que possamos estar focados em seguir de verdade o caminho do Senhor não digo preocupados, mas e focados mesmo em seguir de verdade o caminho e os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Focados em sermos cristãos de verdade. Entregando nossas preocupações, nossas fraquezas, nossas dificuldades nas mãos do Senhor e pedindo que Ele nos cure, nos salve, nos purifique, nos permita ter uma fé cada vez mais firme e forte e confiante. Irmãos e irmãs, que possamos seguir de verdade os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que possamos praticar de verdade os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e que possamos buscar cada vez mais, buscar a presença do Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus na vida de cada um de nós. E que possamos ter gratidão por tudo que o nosso Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus fez e faz por cada um de nós. E que possamos ter gratidão por todas as bênçãos, gratidão por todos os milagres, gratidão por tudo de bom que o Senhor opera na vida de cada um de nós, todos os dias. E pelo milagre de termos a vida, pelo milagre da vida, por sermos um milagre vivo. Irmãos e irmãs, eu peço por favor que me acompanhem na oração que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nos ensinou. Irmãos e irmãs, vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, muito obrigada por mais um estudo, graças ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. E até mais, se for da vontade do Senhor Deus.